Boa noite, meus amigos, minhas amigas, principalmente aos policiais, bombeiros militares, os ativos, veteranos, os pensionistas. Hoje são 18 de abril, acabou o ano. Agora são 19 horas e 7 minutos atrasados. E vamos aqui hoje bater um papo sobre o nosso sistema de proteção social.
Estamos tendo a grata surpresa, a felicidade de receber aqui em nossos estúdios meu amigo Subtenente Gonzaga. Boa noite, Gonzaga. Boa noite, Éder. Boa noite, Coronel Cirilo. Boa noite, os policiais e bombeiros militares. Receber aqui também o nosso presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, Corpos de Bombeiros Militar, o Coronel Ailton Cirilo. Cirilo, seja bem-vindo à nossa casa e vamos falar um pouco aqui sobre o nosso sistema de proteção social. Boa noite a todos, agradecendo ao presidente da ASPA, Subtenente Éder, cumprimentando aqui nosso amigo e companheiro, sempre guerreiro, né? Subtenente Gonzaga. Esperamos aqui hoje a gente ter um bom papo reto, papo de guarnição. Bom, como todos, eu imagino, tiveram a oportunidade de acompanhar esta semana, mais precisamente na segunda-feira, nós fomos surpreendidos com o envio de um projeto de lei para a Assembleia Legislativa que trata do nosso sistema de proteção social. Surpreendidos não com o envio do projeto, porque isso já deveria ter ocorrido desde 2019, 2020, mas com o conteúdo do projeto. E esse é um tema muito técnico, esse é um tema chato, né? O que é bom é discutir salário, recomposição. O nosso sistema de proteção social é difícil, ele é quase incompreensível para a grande maioria. Muitos confundem o nosso IPSM como se fosse apenas um plano de saúde. Eu já cansei de ouvir dizer, não, pagar a Unimed é mais barato, pagar a Mil é mais barato, pagar não sei o que é mais barato. Não, nós não pagamos um plano de saúde, né? Então quase ninguém conhece a fundo o que é o sistema. E é quase humanamente impossível, né, Cirilo Gonzaga, falar do sistema de proteção social sem ser chato. Porque a gente tem que discutir lei, você tem que falar de 9717, 13954, 10366, 12778. Então você fica quase que para defender um sistema dando aula de direito. E ninguém tem paciência para isso. Mas trouxe aqui dois grandes especialistas nessa matéria, para que nós possamos dizer de forma direta, objetiva, o que pode significar se esse projeto de lei, que inclusive fora lido hoje pelo presidente da Assembleia, passar os moldes que está. E aqui não é teoria do caos, é dizer a verdade. Eu acho que o Estado tem uma responsabilidade ímpar no nosso futuro. Você pode não acreditar, mas escuta o que estou dizendo hoje. Se passar esse projeto de lei do jeito que está, esquece, acaba o nosso instituto. Você que reclama, já não tem, imagina sem as condições, os termos, né, Gonzaga, que nós vamos discutir, sem o patronal. Tá? A contribuição nossa de 3%, tirar 3,5% do nosso salário é ruim, é péssimo. Nós estamos sem recomposição salarial. Mas isso é nada diante do que ele quer fazer com o patronal. Então, para isso, nós vamos debater aqui, trouxe o Gonzaga, o Coronel Cirilo, a gente vai ficar aqui meramente como um intruso, né? Conhece quase nada desse sistema, dizer daquilo que nós estamos planejando. Nós já estivemos na Assembleia, estamos aguardando uma audiência com o presidente da Assembleia, o deputado Tadeu, estivemos com o João Magalhães. Então, é um papo de guarnição. E o papo de guarnição, você sabe, não tem filtro. Nós vamos falar aquilo que é verdade, o que está para acontecer. E que só você, eu, Gonzaga, Cirilo, o conjunto de servidores, de policiais, bombeiros, militares e pensionistas, seremos capazes de mudar. O que nos cabe aqui neste momento é dizer para vocês dos riscos que nós corremos. Se nós não tivermos a capacidade de reagir, não adianta depois colocar a culpa nas entidades de classe, a culpa em deputado, a culpa em comando, não. Porque a reação tem que ser à altura da medida que o governo encaminhou para a Assembleia. Então, fica à vontade, meu amigo Cirilo, meu amigo Gonzaga, quem quiser iniciar, porque aqui é um papo de guarnição, meu amigo. Você sabe que, de repente, você está sentado ali, dirigindo a viatura, outro dá um trabalho, e isso... Meu amigo, aqui é sem freio. Ô, Cirilo, faça agora as honras da casa. Eu gostaria que o Gonzaga pudesse iniciar até para fazer um traçado dos antecedentes, o que veio a ser, e hoje a gente já ratificou isso dentro da 3954, o que é sistema de proteção social. E é muito bonito falar isso, mas o que é sistema de proteção social?
Eu acho que o Gonzaga tem mais musculatura e mais quilômetro já rodado para que a gente possa falar um pouquinho mais. O cabelo branco está com bastante. Eu acho que seria interessante a gente falar desse antecedente, né? Sim. Desse histórico. E o Gonzaga, eu vou dizer que é o pai, não, mas é uma das pessoas responsáveis por criar esse sistema de proteção social. Até adiantando um pouco a minha fala aqui, lembro muito do Coronel Zéder, né? Nos dias de 2010, 2011, quando começa a falar que é um sistema de proteção social, e como eu, como Éder, né? Nós temos uma formação jurídica, proteção social há 10, 15 anos atrás, a gente não entendia muito bem qual que era esse compasso, de onde vinha esse contorno, né? Era algo diferente. Mas a gente sabe que o Gonzaga tem capacidade para ser objetivo, né, e clarear para todos que estão nos acompanhando. Acho que seria interessante, vale a pena a gente falar um pouquinho. E sem juridiquês, sem citar 24, vamos nós não, daqui a pouco eles vão pensar assim, ó, eu fui assistir um podcast para falar de sistema de proteção, estou tendo aula de direito. Não, e aqui a gente tem a liberdade de interromper, de falar, porque, né, nós precisamos ser muito transparentes. Seria bom, que as pessoas já pudessem encaminhar algumas perguntas, né? Sim. Para que a gente pudesse tentar resolver. Bom, primeiro, quero registrar, né, eu sempre tenho que dizer isso, estar aqui na Rádio Aspra é sempre uma satisfação para mim. É um projeto, né, coletivo da associação, e o Éder deu uma repaginada aqui no estúdio, que ficou, lembrando aqui de quando nós inauguramos em 2008, vocês estão chiques, parabéns, Éder, realmente Obrigado. Você está dando um show na gestão da Aspra como um todo, muitas obras, e o estúdio aqui está demonstrando isso. Mas vamos ao problema do momento, né? Cirilo, antes de fazer uma retrospectiva, eu queria tentar ser bem didático e pedagógico com os policiais e bombeiros militares. Eu queria muito que todos os policiais e bombeiros militares tivessem a dimensão que nós temos um problema gigantesco para resolver, que é essa proposta do Zema para a nossa proteção social e especialmente para a saúde. Na minha visão, é impossível quase a gente falar disso sem distinguir um pouco as coisas, alguns conceitos. Mas o que está de fato nesse momento, que é o grande problema, você já falou, é o financiamento da saúde. O projeto agora tem número 2239 de 2024, que o Zema mandou para a Assembleia. Ele prevê um recurso que é extremamente pequeno, é insuficiente para garantir o nível de assistência à saúde que nós temos hoje e que nós tivemos ao longo da história. Esse que é o problema. Nós não temos problema nesse momento com a aposentadoria, com os proventos estão preservados, o fundamento está preservado. Nós não temos problema com a pensão, está preservado, tanto do fundamento quanto da garantia dos recursos para pagar. Precisa deixar claro que os nossos proventos dos inativos, quem paga é o Tesouro. Porque senão as pessoas confundem, né, Cirilo? Exatamente. E aí a gente precisa dizer quem paga pensionista, parte do IPSM, e enfim, que a gente precisa deixar claro para as pessoas entenderem. Se a gente falar os fundamentos. Não, vamos dizer o seguinte: quem paga a pensão? Quem paga a pensão, Gonzaga? Mas antes de falar quem paga a pensão, eu quero que todos tenham clareza de que o nosso problema hoje, nesse momento, chama-se financiamento da saúde, recurso para a saúde. Todos nós sabemos o que é não ter saúde. Todos nós sabemos o que é bater no hospital e não ter convênio. Chegar no laboratório e não poder fazer o exame. Precisar de uma consulta e não ter, por falta de dinheiro. Até o Zema, até a entrada do Zema no governo... Até o 2239. Até o 2239, mas até o Zema tomar essa decisão em 2020, por um ofício ilegal... 293. O IPSM sempre teve recurso orçamentário. Todos nós sabemos da dívida do IPSM. Ela já foi de vários tamanhos. Hoje é de 7 bilhões, de 2018 para cá. Então não sabe por que tem essa dívida? Porque o IPSM tinha recurso orçamentário. Então qual que é o grande... a grande sacanagem, a grande... eu diria, o que o governo fez, que nos permite dizer com convicção que o IPSM não terá dinheiro. É porque, além do dinheiro, ele tirou o orçamento. É o que esse projeto de lei fez. O IPSM funcionava até 2020
com 16% de contribuição do Estado e com 8% de contribuição dos militares, que dava um total de 24% da folha. Esse recurso, de 2012 para cá, permitiu o sistema girar. Permitiu a rede orgânica, hospital militar, centro odontológico, receber, nos valores de hoje, 100 milhões de reais ano, que é o que está fazendo o hospital funcionar, comprar insumo, comprar luva, comprar remédio, comprar material do laboratório, enfim, e que, inclusive dos DAIs, tá? E que permitiu pagar a rede conveniada e o funcionamento da rede orgânica para titulares militares e dependentes. O que o Zema fez? Os 16% da sua obrigação ele transforma em 1,5%. 1,5%. Isso com a lei em vigor, né? Isso com a lei em vigor. Então, concretamente, a nossa folha hoje, Coronel Cirilo, se eu tiver com números equivocados, você me ajuda, porque você é do autocomando, o autocomando é mais bem informado que eu. A folha da PM do Bombeiro hoje gira em torno de 1 bilhão e 100 milhões de reais mês, certo? Os 16% que o Estado tinha que pagar, portanto, dá em torno de 170 milhões de reais. E os 8% nosso dá em torno de 80 milhões de reais. Arredondando. Né? Arredondando, 80, 90 milhões de reais. Então, o IPSM, pela Lei 10.366 que está em vigor, tem hoje uma receita orçamentária de 160, 170, mais 90. Fazendo as contas, 260 milhões. Militares, pensionistas, isso é o que prevê a Lei 10.366. Um orçamento de 260 milhões de reais para o IPSM pagar pensão, pagar auxílio reclusão, pagar auxílio natalidade, pagar rede conveniada e pagar os 100 milhões ano para o hospital militar girar, para a rede orgânica girar. Na proposta do Zema, ele reduz isso para 1,5% a participação do Estado, tá certo? E eleva em 3% dos militares, que já estão de 10,5%, mais 3%, nós estamos falando de 13,5%. Então ele eleva a dos militares e reduz a sua. Se fosse apenas trocar quem paga e financia, mas esse recurso não paga a conta. Esse recurso não garante o nível de serviço que nós temos. E eu sei que nós estamos falando aqui com colegas do interior, e todos nós aqui, o Cirilo é presidente da associação, o Éder é presidente da associação, nós conhecemos a realidade do interior. E eu sei que é difícil falar para o interior sobre o IPSM, porque ele não tem o serviço lá à disposição. Mas, se ele chegar aonde tem o serviço, ele tem o direito de ter. Então, o tamanho do problema é esse. É o sistema de saúde nosso não terá recurso para sustentar o nível de serviço que nós temos direito, que os militares têm direito, e que está assim há mais de 50 anos. Então, comece por aí, tentando ser bem didático, bem pedagógico, sem exagero. Eu tenho um amigo, não, meu sobrinho, quando pergunta, aí, Thiago, o que o pessoal está achando das minhas falas? Tem uns que acham que você é bem exagerado, entendeu? Mas não tem exagero aqui. Eu tenho muita tranquilidade, muita segurança de falar, de começar alertando a todos. Nós temos esse problema. Qual que é a solução? Existem soluções, né? Pelo menos nós temos a expectativa que tenha. Vamos deixar o Cirilo falar um pouco, porque senão eu domino aqui. Fala do Gonzaga. Se você não tem orçamento, você não tem capacidade financeira, não tem musculatura suficiente para garantir você que está no interior um atendimento com qualidade adequado e justo para a família policial e bombeiro militar. Então, por que não tem clínica? Por que não tem um médico conveniado? Porque não tem orçamento e não tem capacidade, não tem musculatura financeira para atender você que está no interior. Então, é muito grave, é muito sério o que o subtenente Gonzaga acabou de afirmar aqui. Então, a nossa preocupação é nesse sentido. É formar fileira, estar todos unidos na mesma sintonia, não aceitar de forma alguma que esse formato apresentado pelo governo, ele tome corpo dentro daquela Assembleia. Para isso, as entidades estão se mobilizando. Já foi dito pelo subtenente Éder aqui, que nós já tivemos com o líder de governo, João Magalhães. Estamos aguardando já uma audiência com o presidente da Assembleia, o Tadeuzinho, para que ele tome conhecimento do tamanho do problema que pode gerar e vai trazer uma crise nunca visto na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Quando a gente fala polícia, entenda aí, companheiro do Corpo de Bombeiro, que a gente está incluindo todo mundo, né? Eu sou do tempo que todo mundo era da mesma caserna, todo mundo formado da mesma academia. Não embora as academias sejam distantes uma das outras, mas o cerne, o DNA, continua o mesmo de todos nós, irmãos de farda e irmão da nossa gloriosa aí. O que precisa deixar claro, só assim, porque se a gente for discutir aqui o conceito 3954, o artigo 24C, 50, não, para que todos entendam, assim, bem, o Gonzaga disse que foi didático, mas ele não consegue falar
sem dizer fundamento essas coisas. Eu vou dizer para você assim, muito claramente. Você que é do interior, você reclamou o ano passado por não ter convênio? Você reclamou que o hospital não estava atendendo? Você imagina quando o Gonzaga disse da receita de 250 milhões cair para 1%. Vocês não vão ter. Você que é do Triângulo Mineiro, vou citar só um hospital aqui, Santa Genoveva, não vai te atender. 1,5% não paga. Aí você pode pensar assim, você que é do interior, não, mas Belo Horizonte tem um hospital militar. Vai fechar os convênios em todos os lugares. Você acha que o hospital militar, Coronel Cirilo Gonzaga, vai ter capacidade de atender esse fluxo todo? Não tem logística para isso. Olha, todos nós aqui temos um irmão, um sobrinho, um tio, um cônjuge vinculado ao IPSENG. Tá? Então, pergunta para o seu irmão, para sua irmã, para sua esposa, como é que é no IPSENG. Eu tive uma experiência essa semana, eu já sabia disso, mas eu tive de novo essa experiência. Qual foi? Eu fui no Hermes Pardini. E no Hermes Pardini... É justamente o braço. Não pode bater aqui, ó, senão o Éder balanga a cabeça lá. Eu fui no Hermes Pardini, peguei minha senha de idoso, que eu já tenho, né? E estava lá uma placa, cota encerrada para o IPSENG. E eu vi 3 funcionários em menos de 15 minutos, 3 beneficiários do IPSENG chegar para fazer o exame de sangue, como eu estava lá para fazer, e simplesmente voltar para trás porque tinha acabado a cota. O que é acabar a cota? É porque como o IPSENG não tem recurso, ele distribui um valor para cada laboratório, para cada hospital, para cada clínica, e a hora que acabar, acabou. Se você fez o exame, se não fez, azar é o seu. E qual que é a data do mês, Gonzaga? Eu fui agora no dia 16, mas eu já tive essa experiência no dia 5. Eu já tive essa experiência no dia 5, de ver no Hermes Pardini, sem fazer propaganda, mas eu gosto de ir sempre no mesmo laboratório ali aqui do Santa Efigênia, e já vi no dia 5 voltar servidor do IPSENG, beneficiário do IPSENG, porque não tinha cota. Isso atinge todo mundo, né, Gonzaga? Atinge Capital todo mundo. e interior. Vamos lembrar que no governo Pimentel, é bom lembrar, qual foi uma das grandes... Nós tivemos muitas crises com o governo Pimentel, mas uma delas foi o governo não repassar o recurso financeiro para o IPSM pagar a rede conveniada. Foi um pânico, porque aí as pessoas, nós militares, sentiam na pele. Na medida que não tinham dinheiro para pagar, os laboratórios fecharam, convênios, hospitais. Mas naquele momento você não tinha o dinheiro, mas tinha o crédito. Você tinha o crédito. Na hora que liberou o dinheiro, você tinha como pagar, porque você tinha crédito orçamentário. Tanto é que chegou o final do Pimentel, tinha uma dívida de 3 bilhões. Se tinha dívida é porque tinha dinheiro, tinha orçamento sobrando. Agora o que o Zema está fazendo? Ele está tirando o orçamento. Então você não tem nem esperança. Se confirmar o que o Zema propôs, acabou a esperança. Ali você ainda tinha esperança. Vamos lutar, nós fomos para a rua, tal. Então, assim, o problema é gigantesco. Qual que é a solução? Senhores, se tem algo que nós podemos comemorar na reforma da Previdência dos militares, foi consolidar o conceito de proteção social para os militares. E aqui, mais uma vez, seguindo o seu exemplo, vamos aqui homenagear o Coronel Zéder. Porque lá em 2013... quando nós discutimos a revisão, né, do IPSM por conta da Lei Complementar 125, né, não dá para falar de lei não, mas nós temos que falar que lá no governo Anastasia, essa ameaça foi concreta. Foi o Coronel Zéder que chegou e falou assim, olha... O governo Aécio, com a tentativa de nos colocar na UGPREV. Foi o Coronel Zéder que chegou e falou assim, olha, nós temos que mudar o nosso sistema, nós temos que deixar de ser sistema de previdência para ser sistema de proteção social. E trouxe o conceito que foi absorvido naquela época e que hoje está escrito na Lei das Forças Armadas. Tá? Então nós cuidamos para que a Constituição não nos impusesse um regime previdenciário e trabalhamos para que a Lei 97/17 não aplicasse para nós, não vai dar tempo de falar dessa lei, mas ela é uma desgraça para nós, e cuidamos de consolidar o conceito de proteção social, que é de iniciativa do governo, sempre foi, pela Constituição, a iniciativa de encaminhar. Então, o que o Zema fez, ele simplesmente desconsiderou 100%, porque lá em 2020... né, quando ele quis fazer isso, nós rejeitamos. O comando era do Coronel Giovanni, Coronel Estevam no Bombeiro. E qual que foi o caminho naquele momento? Vamos construir uma proposta. Exato. Sentamos todo mundo, construímos uma proposta. Eu continuo defendendo, todos nós aqui, continuo defendendo a proposta que nós escrevemos em 2020. Por quê? Porque ela traz os fundamentos da proteção social, traz os conceitos da proteção social, traz a forma de gestão, de custeio e garante
um orçamento mínimo de 24% da folha para financiar a saúde e a pensão, que é o que deu certo nos últimos anos. Então, o que nós defendemos? Defendemos que o que está escrito hoje na Lei 10.366, em termos de percentuais da folha para financiar o sistema de saúde e de pensão, que apenas mude o nome, em vez de previdenciário, de proteção social, com os mesmos percentuais de contribuição patronal e dos militares. Essa que é a defesa. Nós já divulgamos esse texto 500 vezes. Tá? Eu sei que ninguém gosta de ler texto grande, todo mundo quer ler só duas, três palavras na rede social, porque ele também precisa de falar logo e precisa de comentar. Ninguém gosta de ler. Toda vez que faz um texto grande, Gonzaga, faz texto grande não. Mas se você não tiver paciência para ler o texto grande, você vai ser engolido pelo texto pequeno do Zema. Tem umas perguntas aqui, veja bem, nós estamos aqui com amigos participando lá de Pedro Leopoldo, Juiz de Fora, Valadares, Pedra Azul. Vamos tentar sintetizar aqui. Tá aqui. Tá aqui quem que é esse aqui? Júlio César Alves. Já estamos sentindo os impactos. No interior, o atendimento médico está precário. Aí tem uma pergunta aqui do Lúcio da Silva de Pedro Leopoldo. Como essa mudança de lei pode impactar na assistência prestada pelo IPSM? Laura Cardoso, uma pensionista lá de Pedra Azul. É verdade que o governo do estado deve 7 bilhões de reais ao IPSM? Agora, nós pensionistas iremos ter que contribuir? Bom, enfim, assim, deixa eu pegar só um gancho. Por que existe esses 7 bilhões de débito? Existe. É porque existe o patronal. Quer dizer, o governador Romeu Zema, através do então secretário Matheus Simões, emitiu um ofício 293, numa canetada ele acabou com a contribuição patronal nossa. Ocorre que nós fizemos uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado. Isso em março de 2020, me 2020, março de 2020. E o Tribunal de Contas reconheceu que o patronal é devido, porque o que ele disse? A Lei 10.366, que é a lei atual, vige. E nela, o Estado tem que fazer um repasse de 16% com os 8% nosso, que o total dá de 24% de tudo aquilo. Então a soma desta inadimplência do governador de 2020 para cá é que chega aos 7 bilhões. É por isso que nós temos que dizer que sem o patronal não dá. Esses 7 bilhões que tem é porque existe o patronal. Se você quiser saber o que seria o patronal para cobrir a nossa saúde, bota 1,5% de 7 bilhões, você vai ver quanto que dá para pagar a saúde. A nossa saúde é cara sim, governador. É muito cara, secretário, mas nós merecemos, isso é a única coisa que nós temos. Você sabe por que eles querem acabar com o patronal? É porque a nossa saúde gasta, em média, 800 milhões por ano, quase 1 bi. Isso é fato. Os números estão lá, não tem como esconder isso não. Quanto que é o orçamento do Corpo de Bombeiros por ano? 56 milhões. Então o que o governador olha? Ele olha para números. E quando ele olha para números, ele diz o seguinte: a saúde dos militares é cara. Eu não vou dizer o nome do secretário e da secretária, não, mas quando nós fomos discutir com um determinado secretário de governo aí, o nosso IPSM falou assim: mas vocês têm avião para transportar vocês? Vocês têm helicóptero para transportar? Mas é o polícia que troca tiro lá no interior, é ele que precisa ser socorrido. Então não é brincadeira. Acho que foi em 2000 e nós estamos 24, 23 ou 22 que foi necessário, em setembro de 2022, foi necessário suplementar o orçamento do IPSM em 200 milhões. E você do interior deve lembrar assim: pô, eu não estou sendo atendido, por quê? Porque não tinha o orçamento. Sem orçamento não faz atendimento. Porque quando você ligar para o diretor do IPSM e falar assim: ó, autoriza isso aqui para mim, se não tiver o orçamento, ele não pode, porque é improbidade administrativa, ele comete um crime. Aí você vai ligar para mim, vai ligar para o Gonzaga, vai ligar para o Cirilo, me ajuda lá, não vamos conseguir fazer porque não tem o orçamento. É o fim nosso, é o fim de verdade. É o sucateamento da nossa saúde. Assim, eu não gosto dessas comparações, pelo amor de Deus, aos servidores civis. Nós vamos ficar pior do que o IPSENG. Nós vamos ficar pior. E aí sabe o que vai... Eu sei que eu não gosto assim, porque senão a gente para defender os nossos interesses, não tem que acusar ninguém. Mas se você não acredita no que nós estamos dizendo, guarde essa data, 18 de abril de 2024.
Se passar o 1,5% de patronal, ó, você vê que nós não estamos nem, né, Gonzaga, não estamos nem discutindo ainda de tirar de mim, tirar do Gonzaga, 3,5% de saúde, não. Nós estamos falando aqui daquilo que vai dar sustentação ao nosso plano, ao sistema de proteção social como um todo, né, Gonzaga? Cara, assim, é muito ódio pra gente falar aqui, sabe? E a gente tem que se conter. Ó, Cirilo, pega outra vibe aí, porque que, sinceramente, eu gostaria de acrescentar aqui gente, assim, que as nossas pensionistas até então não contribuíam. Isso. E passaram a contribuir na mesma proporção do militar da ativa e veterano, com 10,5%. Digo de passagem que o veterano pagava 8%. Nós fomos para 10,5%. E agora mais uma alíquota de 3% de saúde. Então o veterano, esse saúde de 8% está indo para 5,5% a mais. A menos no seu bolso, a menos na sua remuneração. Mas eu queria chamar a atenção aqui também para o especialista aí do governo, que a definição, o que é sistema de proteção social, que, pasmem, senhores, os técnicos do governo não sabem o que é a definição do sistema de proteção social. Então anotem aí, está no artigo 50A da Lei 13.954 de 2019. Sistema de proteção social dos militares é o conjunto integrado, anota aí, direitos, serviços e ações, vírgulas, permanentes e interativas, vírgula, de remuneração, pensão, saúde e assistência. Então esses 4 eixos, Éder, é o que interessa para nós. E diga de passagem que nós participamos efetivamente na construção dessa concepção e quase que no apagar das luzes, a saúde entrou aqui dentro. Entrou com qual sentido? O sistema de proteção social é um pacote fechado e nela está inserido a saúde. Por que está inserida a saúde para nós militares? Entre vários direitos ao servidor civil, aqui não é nenhuma crítica, uma grande maioria não se aplica a nós militares. São de 34, aplicam apenas 6. O Éder já adiantou aqui. Então veja, senhor governador, representante do governo que pode estar nos assistindo, nos acompanhando. Ao militar é devido um olhar diferenciado. Não queremos ser melhor nem pior do que ninguém, não. Queremos o que é justo para nós. Qual que é a categoria que juramenta, né, colocar sua vida na defesa de um terceiro? E quantos casos já tem registrado na história da nossa Polícia Militar, Corpo de Bombeiro? A PM lá vai para quase 250 anos. E aí eu gostaria que depois o Gonzaga pudesse fazer um antecedente para mim da criação que hoje se chama IPSM, que foi lá atrás, no século passado, né, através de um grupo de sargento, mas vou deixar para você pegar esse gancho aí, para que a gente possa orientar os mais novos, né, para que entenda a importância da questão do sistema de proteção social. A reposição salarial é importante? É. Mas talvez você mais jovem não vai entender isso que eu estou falando de um veterano aqui. O sistema de proteção social talvez seja mais importante. É uma garantia que você tem ao sair de casa e saber que você tem um arcabouço, você tem, né, um sistema de proteção que possa te socorrer naquele pior momento, que é quando algum ente da sua família querida precisa de um apoio médico. Aí o senhor vai ver a dificuldade que é. Como todos aqui, nós viemos de família humildes, né? Eu frequentei muito, na época era NSS, né? Eu não sei se mudou o nome, era ENAMPS, né? Era uma coisa assim, e a gente sabia a dificuldade que era. E hoje nós temos um sistema próprio de saúde, que acolhe todos nós. Então nós temos que lutar, nós temos que perseverar, temos que realmente nos unir nesse momento, Éder Gonzaga, para que a gente possa valer aquilo que é justo, aquilo que é digno. E aí me permita aqui, antes de passar para o Gonzaga, é o seguinte, só para... Tem vários perguntando aqui se vai aumentar a contribuição nossa. Vai. Pelo projeto de lei, 2239, sim. Veja bem, até a vigência da lei 10.366, as pensionistas não contribuíam com absolutamente nada. 0%. Nós, militares da reserva, contribuíamos com 8%. Os militares da ativa contribuíam com 8%, mais 3,5% a título de fundo de aposentadoria. Aí o governo, com aquele famigerado ofício 293, colocou todo mundo pagando 10,5%. É fato, isso é inconteste, que o militar da ativa teve 1% de ganho. Sim. Porque ele pagava 11,5% e passou a pagar 10,5%. Só que foi escalonado, né? Mas enfim, passou a pagar 10,5%.
Só que quando o governo manda um projeto de lei agora, 2239, querendo nos taxar em 3%, não é só 3%. A pensionista saiu de 0 e vai para 13,5%. Então você, pensionista, que não pagava nada, passou a pagar 10,5% e agora vai ter mais 3%, ou seja, vai para 13,5%. Você é da ativa que está esperando a recomposição salarial, assim como a mim, também, você vai sair de 10,5%, vai para 13,5%. O veterano, a mesma coisa. Então, esse sistema de proteção social, para quem imagina que, eu não vou entrar nem nessa seara, mas eu sei que eu vou fazer uma pequena provocação aqui, se existe ou não paridade e integralidade, isso vai atingir a todo mundo. E é para cima. E diametralmente oposto, aumenta a nossa contribuição e diminui a do Estado. Por que isso? Tá aí, vocês viram no noticiário como um todo. Do IPSENG, ou seja, dos servidores civis do IPSENG, o Estado quer arrecadar 700 milhões. Nosso, dos militares, ele quer arrecadar 350 milhões. Significa que o governo vai tirar do bolso, dos ombros, do nosso suor de trabalho, 1,50 bilhão. Essa é a conta. Quando a gente vai discutir com a CEPLAG, a gente vai discutir com o governo, eles dizem assim pra gente: vocês têm 200 mil vidas e nos custam 800 milhões. Nós não dissemos isso, é verdade? É verdade, está lá na lei orçamentária anual, quanto que o IPSM gasta com a nossa saúde? 800 milhões. E aí eles dizem pra gente, o IPSENG, com 900 mil vidas, gastam o mesmo valor que vocês. Só que, senhores do governo, nós, militares, pagamos sobre a integralidade dos nossos vencimentos e de proventos. Se fôssemos fazer uma regra proporcional, olha, se tem 900 mil vidas, gasta 700 milhões, por que com 200 mil vidas, Cirilo, nós vamos entregar para o Estado 350 milhões? Quanto está custando cada um per capita? É isso mesmo. Quem está perguntando aqui, tem vários nomes. Obrigado a vocês pela participação. É isso sim. O governo quer tirar a nosso sangue e suor, com o sacrifício da própria vida, 350 milhões. E como é que ele vai fazer isso? Taxando a todos nós em mais 3 ou 3,5%. E a recomposição salarial? Está aí, ó. Não encaminhou nada até agora. Né, Gonzaga? Eu queria dar mais um exemplo das consequências dessa medida do governo. Que além de tirar o recurso orçamentário, por consequência o financeiro, está tirando a autonomia administrativa. Porque está ficando claro na lei, no projeto de lei, que tudo dependerá do governo, da famosa COFIN, Comissão de Orçamento e Finanças do Governo. São 3 pessoas, 3 secretários. Secretário de Fazenda, secretário de Planejamento e secretário de Governo é que compõe esse COFIN. E são eles, é esse COFIN, é que tem autonomia dentro do Estado para poder decidir toda e qualquer despesa. E aí eu vou citar um exemplo aqui, vou permitir usar o nome, e ele sabe que eu uso a situação dele como referência, que é o subtenente Quaresma, lá de Teoflotone. Todo mundo na região de Teoflotone conhece o Quaresma. O Quaresma estava viajando lá para as bandas da Bahia e teve um acidente automobilístico. Foi internado no hospital lá em Teixeira de Freitas. Mas a situação dele era delicada e os médicos pediu remoção para Belo Horizonte. Ou para Valadares, pediu remoção, lá não tinha jeito. O pedido caiu aqui no IPSM. E eles lá estavam pedindo uma remoção via estrada, ambulância. E aí, eles me acionaram, eu estava no mandato ainda, me acionaram, eu liguei lá no IPSM e o que eu tive de resposta? Tá? Porque eles não atenderam porque eu pedi não. A resposta foi o seguinte: Gonzaga, a equipe recebeu os exames do subtenente e entendeu que ele não pode vir via terrestre. Ele tem que vir via aérea. Ele não aguenta
A coluna dele, as costelas dele não aguenta. Estrada não, vai chegar lá todo desmontado. E a aeronave foi lá em Teixeira de Freitas e colocou ele aqui no Life Center. E está, de novo, o Quaresma andando para baixo, para cima, como ele gosta. Por que eu estou citando isso? É para dizer que hoje, qualquer um de nós, policial ou bombeiro militar, que tivemos um problema, se é um soldado, o cabo comandante do destacamento dele tem segurança de que ele vai ser atendido. Ele não tem autonomia de decidir, mas ele tem segurança que ele vai ser atendido. Ele sabe que ele vai ligar para o sargento vai ligar para o capitão, vai chegar e ele vai ser atendido. Vai ter uma ambulância, vai ter um avião, vai ter um helicóptero, vai buscar lá. E por que vai? Porque o IPSM tem autonomia administrativa, tem autoridade administrativa e tem recurso orçamentário e financeiro, principalmente orçamentário, para poder trabalhar. A proposta do governo, além de tirar o orçamento, tira essa autonomia. Então, se nós precisarmos do atendimento desde de emergência, nós vamos depender hoje lá do seu secretário Marcel, do Gustavo Barbosa, que foi embora, agora é Luiz Cláudio, da secretária Luísa Barreto, para eles sentarem e decidir se pode ou não pode autorizar essa despesa. Sabe? Gonçalves está exagerando? Olha, eu posso até estar exagerando de falar que eles vão sentar em torno de uma despesa, só que não é uma. A demanda é diária. Todo dia nós temos demanda. Então, para além de tirar o recurso orçamentário, tirando a autonomia administrativa, nós vamos perder a capacidade de fazer gestão do nosso sistema. Então, senhores, é muito grave a situação. Nós estamos falando disso há um tempo. E eu sei que eu pessoalmente, falei com vocês outro dia, eu já acho que já perdemos essa parada já. Mas eu não desanimei não, sabe? Eu entendo que, assim como em outros momentos, nós vencemos o governo de plantão, tá? Porque nós tivemos problema com quase todos os governos. O único governador que não nos deu, que não nos ameaçou nessa proposta, chama-se Itamar Franco. Itamar Franco, pelo menos da minha geração para cá, né? Itamar Franco não mexeu conosco. Foi Itamar Franco que regulamentou a Previdência dos Servidores Civis, regulamentou a Emenda 20 e não mexeu conosco. Reconheceu que militar tinha direito ao regime próprio. Tá certo? E preservou. O Azeredo avacalhou com a gente. O Aécio Neves, que nós temos gratidão do governo Aécio Neves, foi o governo que nós tivemos garantias de progressão na carreira, melhorou a carreira, promoção por tempo de serviço, tivemos o aumento acima da inflação, que o governo dele todo, apesar da crise no primeiro ano de governo, mas garantiu e que o Anastasia deu sequência. Mas em 2008, o Aécio quis tirar 100% do recurso do IPSM e colocar na tal da UGPREV. Provavelmente 99% dos militares nunca viu falar da UGPREV, mas ela existe. E o governador queria tirar 100%. Quem que não deixou? Modéstia foram as associações. Porque naquele momento até o comando concordou. E nós fomos para a rua, nós enfrentamos, fomos para a Assembleia, trabalhamos. No governo Anastasia, que também nós temos uma gratidão imensa, porque ele também é governo Aécio e foi quem garantiu 100% de reajuste para nós em 2011. Mas ele, em 2012, ele botou na lei, complementar 125, que ia regulamentar. E regulamentar, o Éder falou, Gonzaga, fala de lei, de artigo, não, eu estou evitando, Éder. Mas o nosso pessoal, os militares, precisam saber quais eram as ameaças que nós tínhamos. Nós tínhamos uma ameaça chamada Lei 9717. O que essa lei fazia? Ela obrigava o Estado a separar a saúde da Previdência, a saúde da pensão. Isso era uma faca no nosso pescoço, no nosso cangote, desde 98. E o Anastasia ia utilizar essa lei para poder sangrar a gente. Nós reagimos. Em 2013 nós reagimos. 2014, juntamos todo mundo, polícia, bombeiro, IPSM, a OPM, a ASPRA, CCS, todo mundo foi para lá, União dos Militares, e nós fizemos uma proposta da proteção social. Né? Próximo modelo. O que a Anastasia fez? Eu não vou mexer com vocês. Foi isso que a Anastasia falou com a gente. Eu não vou mexer com vocês. Tá certo? Depois, nós tivemos a ameaça do Pimentel que queria retirar recurso financeiro. Né? O famoso, como é que chama quando você corta o orçamento? Contingenciamento. Nós fomos para a rua e ele revogou o decreto de contingenciamento no dia seguinte. Quem está, de fato, fazendo isso conosco chama-se Zema. E na reforma federal, o Cirilo apontou aqui, o Éder estava, e vão dizer, nós tínhamos uma equipe fantástica lá, o Coronel Piazza estava lá, era DRH, ainda era CAP, o Coronel Oswaldo, a Coronel Kenner pelo Bombeiro, uma equipe grande, as associações, nós conseguimos resolver na lei federal aquilo que era ameaça do ponto de vista legal, que era a lei 9717,
O que está na Lei Federal 13954, Cirilo? Que não se aplica nenhum regime para os militares. Mas era bom salientar que a 9617 ela trazia a questão datorial. É majoração, para cima ou para baixo, depende do que se gasta. Exatamente. Porque quando se fala 96, o que é isso, né? Exatamente. A Lei 96... gente, guarda esse número. Dá uma lidinha nessa lei, porque ela está em vigor e fortalecida para o regime geral, para o regime próprio dos servidores civis. Leia, Lei 9717 de 1998. É o que regulou o FUNPRESP na União. Exatamente. Essa lei era a nossa ameaça. Nós afastamos essa ameaça através da Lei 13954. O que é que nós colocamos na lei? Que não se aplica nenhuma lei aos militares. A militar é lei específica. Portanto, quem está usando lei federal para dizer que tem que sangrar a gente é um grandíssimo filho da puta. Com todo respeito, a mãe de quem está fazendo isso. Tá certo? Porque está usando uma argumentação de lei federal que não impôs, pelo contrário, a lei federal falou assim, os militares têm direito a um sistema de proteção social. E lei específica do Estado vai definir a forma de gestão, a forma de custeio. E o que pode ter? O Cirilo leu aqui agora há pouco. Pode ter vencimento, pode ter pensão, pode ter saúde, pode ter assistência. Em Minas Gerais, nós preservamos isso, preservamos a integridade e paridade. O nosso estatuto já trata da integridade e paridade. Nós não temos que discutir integridade e paridade em Minas. Ela já existe, já é real. A nossa lei já tratava também da integridade da pensão. Então, a única coisa que é necessário que se atualize na Lei 10.366, que está em vigor, mudar a função de lei de previdência para lei de proteção social. E está resolvido. Acabou. A forma de gestão, de custeio, está resolvido, a alíquota está resolvido. Então, não há razão nenhuma para Zema, agora não é filho da puta, é o Zema, tá? Para o Zema usar a lei federal, usar a reforma da Previdência, usar qualquer argumentação para dizer que tinha que fazer. Não minta, Zema. Aliás, você é um mentiroso, tá certo? Mas não engane as pessoas. E eu espero que os militares, que são inteligentes, que a gente dê conta nesse momento de parar com uma guerra fratricida entre nós, entre entidades, entre representações, e que a gente una. Nós só vencemos quando nós estávamos unidos. E se não tinha causa para unir, agora tem uma causa. A causa da recuperação inflacionária que está aí batendo nas suas portas, tem um problema seríssimo, mas que tem essa causa, que ela pode ser resolvida mês que vem, pode se arrastar por mais 2, 3 anos, mas ela está aí com ameaça. Projeto de lei 2239. Tá? Precisamos de enfrentar. Quais são os caminhos? Eu sou daquele esperançoso. Eu acho que nós temos condições, pegar os militares do interior, todo mundo conhece um deputado. Deputado está aí. Ele é de Teoflotone, ele é de Banhuaçu, ele é de Barbacena, e lá os militares conhecem ele. E deputado, eu fui deputado. Deputado, ele é influenciável, sim. O que nós temos que demonstrar? Primeira coisa, que eu sugiro que todo mundo tenha clareza, demonstrar para cada deputado, o governo os militares não estão pedindo nem um centavo a mais ao Zema. Estão defendendo o recurso que já é previsto na Lei 10.366. Outro ponto, a Lei 10.366 está em vigor. O ofício que o Matheus Simões utilizou já foi declarado ilegal pelo TCE. Então, a Lei 10.366 está em vigor e a lei já prevê o financiamento. E a única coisa que temos que dizer para os deputados, apenas mude o nome do nosso instituto, de Instituto de Previdência para Instituto de Proteção Social. Acolha a proposta que foi elaborada pela Polícia Militar, pelo Bombeiro, pelo IPSM, pelos deputados, pelas associações. Nós entregamos para o governo em junho de 2020. Então, eu queria muito que a gente desse conta. Nós temos liderança fantástica. Liderança que já foi experimentada na política, que já foi experimentada em associação, liderança que nunca disputou um cargo, mas que é liderança, que bate na porta do deputado, o deputado vai conversar com ele, tá certo? Para abordar e para dizer com toda clareza o que nós precisamos. Deputado, nós precisamos de reconhecer a vigência da Lei 10.366 e trazer para a lei nova o mesmo modelo de gestão e de financiamento e simplesmente chamar o nosso sistema de proteção social, porque foi reconhecido sim na Constituição Federal. Militar não tem previdência, militar tem proteção social, sistema de proteção social.
E nós, enquanto entidade, classe, enquanto militantes, eu tenho certeza, Éder, eu confio muito na sua liderança, na liderança do Cirilo, na liderança do nosso presidente de associação, do Oliva, do coronel Zé Guilherme, do coronel Norato, dos comandantes, dos deputados. Eu acredito muito que nós temos força. Nós não podemos jogar essa força fora. Nós não podemos perder tempo com brigas internas que não vai nos levar a lugar nenhum, a não ser um protagonismo momentâneo. E protagonismo momentâneo acaba. O que tem que ser permanente é o nosso sistema de proteção social, que precisa, nesse momento, da união de todo mundo. É hora da gente esquecer qualquer briga, qualquer divergência, qualquer posição ideológica, religiosa. É brigar pelo nosso sistema de proteção social para que tenhamos a garantia do financiamento. Eu espero muito, tá, Cirilo? Eu acredito muito nessa capacidade nossa de entender e de reagir numa mesma direção. Se alguém tiver dúvida da minha parte, tá? Eu sou veterano, né? Não estou no mandato, estou por conta dessa agenda. Se me procurar de manhã, de tarde, de noite, ô Gonzaga, eu quero entender esse negócio. Vamos ver se você está certo mesmo. E pode me contestar também, não tem problema não. Eu quero entender. Vamos aqui, meia-noite eu estou saindo do serviço, eu vou lá, tá certo? Porque eu acho que esse é o momento que nós temos que gastar tempo, dedicar, ter paciência, gastar saliva para poder nos convencer para juntar força e vencer o governo. Ô Cirilo, tem uma pergunta diretamente para você, diz o seguinte. Bom, Augusto de Maria, quero perguntar para o presidente Coronel Cirilo. Os oficiais também estão ajudando na luta pelo IPSM? Essa luta é de todos nós. Eu recebo todo dia aqui, Éder, no meu celular, no WhatsApp, cobrança dos oficiais. E eu já até arrisquei falar isso na rádio o tempo, acho que nós dois estávamos juntos. Sim. Não quero que chegue a esse ponto. Mas repetir 97, eu acho que talvez a gente não repita nos mesmos moldes. Mas se tiver que tomar uma providência, eu estou disposto, juntamente com os oficiais, ir para a guerra. E tem aqui vários que já mandou aqui, ó, mensagem. Vai um abraço aqui para o Coronel Wilson, trabalha lá com o Coronel Sandro. Tá achando que a gente deve fazer mais esses encontros aqui, até para clarear alguns pontos. O Zói, Cabo Carlinhos, chamei de Zói, mas é meu amigo, lá da 6ª Companhia, trabalhou comigo há muito tempo, e vários aqui que já manifestaram. Então pode ter certeza absoluta que os oficiais estão juntos nessa luta aí. Olha, eu percebo... Deixa eu responder essa pergunta. Eu, no mandato todo, eu andei e falei disso até babá, certo? E eu sou testemunha do envolvimento, sim. A forma de se posicionar, às vezes, não é a mesma, não tem a mesma liberdade que nós temos, né? Nós somos... da política, é das associações, da representação. Nós é que temos que verbalizar o tempo todo. Sim. Mas eu sou testemunha do envolvimento do conjunto dos oficiais nessa luta. Eu só queria fazer um registro aqui, graças a Deus são vários, mas assim, a preocupação que eu percebo aqui com o Coronel Cirilo e Gonzaga é principalmente do pessoal do interior. E é tão sério essa questão, e vocês estão cobertíssimos de razão de ficarem preocupados com isso. Por exemplo, o Gonzaga no mandato, eu lembro que ele entregou agora recentemente ambulância. Quantas vans saem do interior para vir para a capital? A capital não vai comportar. Porque hoje, se alguns vêm para a capital e vão para o HPM, porque nós temos a rede conveniada que atende uma parte significativa dos militares da região metropolitana e Belo Horizonte. Então é longe, é longe. Aqui, o hotel de trânsito nosso aqui está cheio de pessoas que vêm fazer tratamento aqui no HPM. Mas se acabar esse sistema, o HPM também não vai ter capacidade de atender. Ele vai atender quem? Sabe que nós vamos ter que ter agora uma pulseirinha daquela quando a gente chega no PA ali, amarela, verde? Como é que vai ser isso, Gonzaga? É o fim. Sabe assim... É muito triste a gente saber que está lidando com um governo que olha para números apenas. Coloca isso na sua cabeça. Olha isso, olha os números, tenta imaginar. O governo quer arrecadar do conjunto de servidores 1 bilhão e 50 milhões. Nas nossas costas, 350 milhões. Para fazer caixa. Porque os meus proventos de veteranos, salários de quem está na ativa, é obrigação do Tesouro. Quem paga isso não é o IPSM.
Quem paga o meu provento e quem paga o seu salário da ativa é o Tesouro, é o Caixa. Então essa conta não entra. Assim como quem paga também o salário do professor, o salário do policial civil, do policial penal, é o Estado, é o Tesouro. A pensionista, parte do que ela recebe é o IPSM e o Estado complementa. Arrecadado também da nossa remuneração. Sim, sai da nossa remuneração, sai de tudo. O IPSENG tem uma diferença, ele não paga sobre todo o teto, nós pagamos sobre tudo. Então, se um coronel ganha 20 mil reais, ele paga sobre 20 mil. Se o soldado ganha 500 reais, ele paga sobre 500 reais. E esse princípio nosso do IPSM é todos são atendidos na mesmíssima condição, independentemente de quanto contribua. Se o soldado sair aqui agora, tiver uma enfermidade e tiver que fazer um tratamento, Deus me perdoe, pode ser apenas uma obturação, mas se ele tiver que fazer um tratamento oncológico, não interessa se é soldado ou se é o coronel, o tratamento será feito. Agora, esse 1,5% de contribuição patronal, veja bem, principalmente você que é do interior, principalmente para você, da capital também, mas como a gente tem o centro odontológico, nós temos o HPM, você não reclama que eu estou vendo aqui, com razão, tá? Ah, não tem convênio, presta bem atenção. Não tem convênio com o Estado fazendo aporte, devendo que ele sabe que deve fazer um aporte de 16%, não tem convênio. Com o e-mail, você acha que vai ter? Como é que o gestor do IPSM vai poder faz um convênio aí? Em alguns lugares, algumas localidades não tem convênio, porque o IPSM exige que seja feito com PJ, pessoa jurídica. Mas agora não vai poder nem ser com PJ nem com ninguém, porque não vai ter dinheiro para pagar a conta, Coronel Cirilo. Esse é um investimento, né? A patronal é utilizada para isso, para investir, melhorar, qualificar, né, o nosso sistema de proteção. E sem contar que nós temos dentro da rede orgânica nossa do HPM, fala aí, Gonzaga, quantos médicos o IPSM paga? Paisano, aqui em outros lugares, fala isso, porque às vezes a pessoa não sabe que vai aqui no HPM, não tem só oficiais e praças na área de saúde, não. Quem paga aquele médico lá, Gonzaga? Parte dele é o IPSM que paga, através do Prolabore, mas eu queria falar para o pessoal do interior. Eu, em 2014, a ASPRO me pagou uma missão, Cirilo, de viajar para poder falar do nosso sistema de proteção social, aquela construção que nós havíamos feito lá em 2013, 2014, naquele estudo. E eu lembro de que a terceira reunião minha foi lá em Águas Formosas. Tá? O Tenente Marinho estava lá, comandando a companhia, e cheguei no momento da instrução. E comecei a falar do IPSM. E um colega, salvo melhor, eu acho que eu não estou enganado, era um cabo, pediu para mim, senhor Gonzaga, você precisa falar de IPSM aqui não, senhor. Aqui não tem médico, não tem hospital, e a gente tem que ir para Teoflotone. E se Teoflotone não tiver, não adianta parar em Valadares e Ipatinga também, não, tem que ir para Belo Horizonte. Vai embora. Certo? Só para dizer que a gente tem, pelo menos, eu posso afirmar com segurança, que a gente tem pelo menos noção de como é que está a situação no interior. Eu sempre defendi que um caminho para a gente melhorar o interior seria voltar às contratações de pessoa física, certo? Porque você não tem como ter um especialista em todo lugar realmente. Às vezes tem tratamento que nem Belo Horizonte tem, você tem que ir para fora. Mas enfim. Mas a gente podia defender isso, porque era uma discussão de gestão, porque tinha orçamento. Com a proposta do Zema, só para reforçar o que o Éder falou, o que você falou. Com a proposta do Zema, sequer você ter orçamento para pensar em contratar. Para pensar em contratar. Então, assim, eu sei que nós temos uma discussão legítima sobre a disponibilidade do serviço onde eu estou, se eu estou em Serra do Zé Moraes, se eu estou em Tuiutaba, se eu estou em Formoso, se eu estou... E tem uma discussão, né, da individualização, eu não tenho mais dependente. Tudo isso nós enfrentamos, tudo isso nós fazemos debate, sem problema. Mas uma coisa eu afirmo com segurança absoluta. Com a redução proposta pelo Zema na lei, no projeto de lei 2239, sequer teremos chance de discutir isso, porque não terá recurso para pagar.
Eu queria, o tempo eu acho que deve estar acabando, porque eu acho que nós... Tem umas perguntas aqui que... Eu queria só fazer Estão perguntando as nossas próximas ações, Sim. etc. Acho que a gente tem que deixar isso muito claro Sim. aqui também. Eu queria só tentar, em um minuto, fazer um alerta, tá? De como o nosso sistema, né, veio funcionando e sendo financiado. Nós estamos no limite, Cirilo, nós já falamos disso, mas eu quero falar para os nossos ouvintes. O que sustentou o nosso IPSM nos últimos 30 anos, vamos dizer assim? Até 95, toda a despesa de saúde dos militares era pago via Tesouro do Estado. Era a diretoria de saúde que pagava. Em 95, o Tesouro não pagava nada, o governo Azeredo. Então, o IPSM tinha recurso, 370 milhões, e decidiu-se que os inativos seriam atendidos com recurso do IPSM. Desafogou o Estado. Em 99, pelas mesmas razões, levou o pessoal da ativa. Então, desobrigou o IPSM. Mas o IPSM tinha dinheiro, porque naquele momento a contribuição do segurado era 11% e do Estado era 22%. Beleza. Com a mudança da política remuneratória no governo Itamar Franco, Depois chega lá. houve uma mudança importante da base de arrecadação. Então, só aquela mudança já garantiu um recurso extra para o IPSM fantástico. Depois, no governo Aécio e Anastasia, nós tivemos aumento em cima da inflação durante 11 anos seguidos, o que garantiu esse recurso no IPSM também, e tivemos a mudança dos critérios de promoção. Então, você tinha uma massa que... Desculpe, gente, eu estou falando de massa numa perspectiva atuarial, tá? Mas você tinha um volume grande de militares, soldados, que contribuíam como soldado, e depois de 30 anos ia contribuir como cabo. Essa realidade não existe. Então, a progressão na carreira, provocada pela promoção por tempo de serviço, e depois pela Lei 95, o famoso ano base, aumentou a base de arrecadação. A base não, mas aumentou a referência do recurso de arrecadação. Então, nós tivemos uma capacidade de financiar o nosso sistema de saúde com essas políticas que foram adotadas. Exatamente. Política remuneratória do Itamar, política remuneratória do Aécio, política de promoção do Aécio e Anastasia. Isso tudo, nós não temos mais horizontes para isso. Porque é descontado o nosso bruto, né? Porque é descontado nosso bruto. Toda vez que aumentou lá também. Uhum. Então, o horizonte nosso de Zema, que sequer repõe a inflação, já é um comprometimento. Só isso já é um comprometimento para o IPSM. Então, assim, acho que nós precisamos falar disso, sabe? No diálogo. Talvez, o Éder mesmo me cobrou nisso, eu, Gonzaga, não seja prolixo não, mas é preciso falar disso para as pessoas entenderem por que nós sobrevivemos até agora e por que o e-mail desmonta o nosso sistema. Bom, vamos lá, só para que todos tenham uma noção. Ela não se identifica aqui, uma professora do Estado, mora em BH, e ela afirma aqui, o IPSENG está sucateado. Estive internado no hospital e várias alas estão fechadas. Temos que unir todos os servidores. É Ana Cláudia Silva Soares. Obrigado pela participação, Ana. Tem várias perguntas aqui também. É o seguinte, o que nós, entidades, ASPO, está fazendo pela recomposição salarial? Olha, isso é um caminho de todos nós, não precisa perguntar, não, que se você que está me assistindo não tem recomposição, também eu sou um subtenente. Eu também estou atrás da recomposição. Nós todos estamos, os parlamentares, os demais associações, sindicatos da Polícia Civil, Polícia Penal, todos nós estamos atrás da recomposição salarial. Não nos falta coragem e enfrentamento. O problema é que nós temos do lado de lá um governo que está cagando e andando para a gente com relação a isso. Tanto é verdade que ele está desafiando a você. Você está preocupado com a recomposição salarial? Eu também estou. Agora, se você não se der conta que ao invés dele lhe dar a recomposição salarial, ele está te tirando 3%, reduzindo o patronal de 16 para 1,5%, me perdoe. Todos nós estamos preocupados, mas o governo está cagando e andando para a gente, a verdade é essa, me desculpe a força de expressão e palavrão, seria. Nós estamos atrás de recomposição salarial tem 3 anos. Fomos nós, as entidades, os parlamentares, o Gonzaga ainda era parlamentar, quando nós conseguimos aquela recomposição de 43% e ele vetou. Aí nós fomos para a Assembleia Legislativa, o Cirilo estava lá, eu estava, o Coronel Zé estava, o Gonzaga estava lá, tentar para trabalhar para a derrubada de veto. Quantos foram conosco, Cirilo? E aí tem gente que hoje está aí e xingou a gente, falando que a gente estava fazendo o quê lá? Nós perdemos por 3 votos a derrubada daquele veto. 3 votos, uma pena, viu? 3 votos, mas quem que estava lá? ASPRO, OPM, Centro Social, nós devíamos ser no máximo umas 200 pessoas.
O saudoso Coronel Zé Dervi falou: vem cá, vamos entrar aqui, fechar a entrada do estacionamento dos deputados, abordamos um por um, e nós chamamos a categoria para ir para a rua. O que eles fizeram? Dane-se. Então, o Zé com quase 80 anos. Com quase 80 anos, nós abordamos todo mundo, perdemos por 3 votos. Eu não vou citar nome, não. Tem camarada aí que está na associação hoje, que xingou a gente de tudo quanto é nome, porque nós fomos para lá, que não era para fazer aquilo. Nós estávamos no começo da pandemia. No começo da pandemia. De lá para cá, nós não paramos 1 minuto, 1 segundo. Só para dizer aqui da recomposição salarial, está aqui o presidente Eu queria fazer um parênteses sobre a questão da recomposição salarial, Éder. Quanto que uns nós 2 anos atrás, mais ou menos, já naqueles últimos 6 meses de campanha ali para o governo do Estado, você estava lá e Gonzaga também estava na Associação dos Oficiais, nós tivemos o cuidado, a sensibilidade de convidar os candidatos ao governo de Minas. E levamos todos lá na sede da associação. Foi convidado todos os parlamentares e presidentes de entidade de classe, inclusive civis, do sindicato, da Polícia Civil, do Penal, Socioeducativo, para que a gente pudesse fazer uma sabatina e entregar para ele o nosso pleito. Então, muitos não sabem disso. Então, já em meados ali de setembro, antecedendo a eleição para governo, o Zema esteve na associação enquanto candidato. Matheus Simões. Matheus Simões. O que nós pedimos para ele? Está gravado, já tem um vídeo aí que circula diariamente. O Zema pega o nosso pleito, que eram 4 eixos apenas. O primeiro era o sistema de proteção social, recomposição salarial. O primeiro era recomposição, sistema de proteção social. Vou nominar esses 2, porque o outro era regime fiscal e reforma administrativa. Eram os 4 pleitos. Mas nós pedimos atenção em 2. E o que nós pedimos em cima desses 2 pedidos? Aí você que está nos acompanhando, talvez não tenha conhecimento dessa informação na plenitude, mas eu pedi e está gravado. Né? Tanto o apoio do governador quanto o apoio do vice, na época, secretário Matheus Simões, da seguinte forma: não precisou nem de pedir, que o próprio Zema ele já afirmou que anualmente ele daria a recomposição das perdas inflacional do ano passado. Nós ficamos tranquilos. Fala dele. Você vai duvidar? Não, fala de um governador de Minas Gerais, do segundo maior estado da federação, né? Com uma população pujante, com um estado magnífico, grandioso por si só. Arrecadou mais de 1 trilhão agora, bateu o recorde de Minas de arrecadação. Quem vai duvidar de uma fala do governador que fala em público? E depois, como vi na época secretário, Matheus Simões, nós pedimos ele o seguinte: olha, nós temos esses 2 pleitos. Questão da reposição salarial e o sistema de proteção social. O senhor se compromete a criar uma comissão permanente de negociação? Comprometo. Está gravado isso. Então, você que está nos assistindo agora, nós tivemos cuidado estrategicamente de já fazer um acordo bem antes do resultado final das eleições para o governo de Minas Gerais. E pasmem, senhores, nós não tivemos a palavra dada, ela não foi confirmada. Nós não paramos de lutar pela recomposição salarial, só tem que deixar isso muito claro. Eu queria fazer uma comparação besta aqui. Tá? Se você tiver com a embolia pulmonar que mata e o infarto que mata, de qual que você vai cuidar? Você vai fazer opção por um? Você vai cuidar dos 2. É a comparação que eu faço. Nós temos uma recuperação, uma recomposição da embolia e proteção social que é o infarto. Exatamente. Tá certo? Então, assim, nós não podemos descuidar nem de um nem de outro. E não está sendo descuidado. A questão é, na recomposição da inflação, nós temos, além dos militares, nós temos policiais civis, policiais penais, todo mundo está nessa briga. Proteção social é só dos militares. Gonzaga, se nós, militares, não tivermos consciência disso, senhores, eu acho um negócio incrível, Éder. Outro dia eu estava na Assembleia, aqui, e uma professora, que é casada com um militar, nos chamando a atenção pelo prejuízo que nós estávamos tendo com relação... A discussão ainda era recuperação fiscal. O risco seu de perder o IPSM. Quer dizer, a professora que conhece o IPSENG e conhece o IPSM, porque é casada com um bombeiro, ela estava nos chamando a atenção. E nós não conseguimos falar para os colegas. Então, senhores, não vamos cuidar do infarto e deixar a embolia matar a gente, não. E nem cuidar da embolia e deixar o infarto matar. Nós temos que cuidar dos 2. E tem um ponto importante para nós todos aqui. Veja bem, a recomposição salarial, ela só pode ser dada e concedida nos percentuais pelo governador. É ele, é uma única pessoa. Claro que ele vai ouvir o secretariado dele, Fazenda, Planejamento. Se ele mandar para a Assembleia 1%, se lá disser que é 3%, ele veta
porque tem o que a gente chama de Vício de iniciativa. Já o nosso IPSM depende da nossa ação em cima dos deputados. Por quê? Legislativo. Quando você manda um projeto para a Assembleia em que aumenta a despesa, você tem que dizer de onde vem o recurso. Agora não, nós temos que dizer para os deputados da Assembleia o seguinte, olha, não tire 3% do meu salário, porque isso não é porque o Estado está arrecadando. Nós temos a pressão nesse momento, ela é mais fácil de ser exercida para o deputado, vai dizer o seguinte, senhor deputado, o que está em vigência hoje é a Lei 10.366, e ela prevê 16% de patronal, não desmonte o nosso tempo, que é o que está em vigência hoje. O governador quer passar para 1,5%. O deputado vai falar, E é, porque a lei que está valendo é a 10.366. É só o deputado bater no peito, olhar para a nossa cara e ter coragem de falar assim, vai ficar um patronal de 16%, porque é o que está em lei hoje. O Estado, quando o Gonzaga disse, o Estado não vai gastar mais nada, não vai mesmo. Porque ele hoje tem que pagar 16%. E a outra questão é, olha, peraí, por que eu vou te tributar o Estado? Nós falamos aqui, o Estado quer arrecadar 350 milhões às nossas custas. Se os deputados colocarem que é zero, e não tem vício de origem. Se ele vetar, volta 10.366, e nós pagamos 8,5%. E o patronal está lá. Então, por isso, estão perguntando aqui, Gonzaga, eu acho que a gente precisa ir para esse foco. Qual é o próximo passo? Por enquanto é a Assembleia. Que nós dissemos aqui, o ponto mais importante agora, se você discordar de mim, sem problema algum, senhor, é a Assembleia, com o presidente da Assembleia. Eu acho que nós precisamos falar um pouco quais são as nossas propostas e estratégias para ele ir lá agora, né, Gonzaga, Cirilo, é na Assembleia. Não adianta nós chamarmos amanhã para ir para a Praça 7, pode ser que a gente vá para a Praça 7, vá para a cidade administrativa, vá para qualquer lugar. Mas o foco nosso agora é a Assembleia. Eu queria, pegando um gancho da sua fala, que eu achei muito pertinente, também tentar fazer uma diferença aqui do que o governo está fazendo com o IPSM e que está fazendo com o IPSENG. No IPSENG, pegando o gancho que você colocou, no IPSENG existe, primeiro, o IPSENG está discutindo apenas saúde. Financiamento de saúde já é assim desde a Lei Complementar 64, que é de 2002, essa lei. Então, ela já definiu isso lá atrás. A única coisa que o Zema está fazendo agora é aumentar a contribuição do segurado do IPSENG. Não há, como você bem disse, uma discussão sobre a participação do Estado. Não está mexendo na contribuição do Estado. Então, há uma grande diferença. No nosso caso, do IPSM, além dele estar enfiando a contribuição do militar de 3%, ele está tirando a dele. Então, sim, é realidade totalmente diferente, realmente. E é fundamental a gente ter clareza, todo mundo, todos os militares aí, ter clareza. Por que nós, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional, por que nós temos chance de resolver isso na Assembleia? Porque nós estamos partindo de uma despesa que já existe, de 16% para o Estado. O que o deputado não pode fazer é passar 16%. Porque aí ele precisa de justificar de onde ele vai tirar o dinheiro. Mas até 16% já é uma despesa que o Estado já tem, porque a Lei 10.366 está em vigor. Então não há vice-iniciativa. E ele também pode deixar de nos taxar, porque é arrecadar para o Estado. Ele não fez isso com a locadora de veículo, que eu não quero dizer o nome, não isentou ela. Mas os deputados, Cirilo, ele pode chegar lá e falar assim, não vai pagar 3%, não, acabou, ué. Você já me ouviu falar isso aqui, eu vou repetir para os nossos amigos que estão nos acompanhando. O governo está cometendo um suicídio político. Como é que atravessa um projeto dessa natureza sem um horizonte concreto de uma reposição de perda inflacionária? Eu acho que o governo está criando a crise para ele mesmo. Então, anote isso aí, Gonzaga. O governo está apostando que nós vamos continuar potencializando nossas brigas internas, enquanto isso, ele faz o trabalho dele na Assembleia. Certo? E o que nós temos que demonstrar para o governo é que ele não vai nos enganar. Nós podemos ser derrotados, mas que a gente não seja derrotado pela incapacidade nossa de lutar, gente. Pela nossa dificuldade de conversar, pela nossa incapacidade de reunir força. Todos nós sabemos, todo mundo fala, nós somos uma potência, nós somos uma força. Mas força, potência isolada não é nada. Então não adianta falar que nós temos força. Nós temos que fazer dessa força um movimento eficaz. E aí, o Éder colocou, você colocou, nesse momento,
o Zema nos atropelou. Quem pode, do ponto de vista do processo legislativo, resolver o nosso problema nesse momento? A Assembleia. E cada um dos deputados individualmente fazendo a soma. Vai ser o suficiente? Não. Só as associações e bater na porta do deputado pode resolver? Aí, de repente, pode. Mas nós não podemos apostar nisso. Nós temos que apostar que nós temos proposta, que nós temos texto, que nós temos argumentação técnica, jurídica e que temos uma força no Estado todo para poder somar. Todo mundo, vamos fazer outro movimento? Se necessário, sim, Cirilo. Você falou agora há pouco, o Éder falou. Eu não sou daqueles que acha que não pode fazer mais. Não, se necessário, nós temos que fazer. Não tenho dúvida. Nesse momento, para a semana que vem, nós estamos nesse processo de busca junto à Assembleia de uma orientação política, de uma decisão política do presidente da Assembleia para não ter a velocidade que o Zema está querendo para poder aprovar. Porque o Zema, se depender dele, vai querer aprovar semana que vem, para poder tirar isso das costas dele. Ele trabalha com a lógica de que uma vez que ele aprovou, nós podemos chiar que não tem mais nada que fazer. Então nós precisamos de construir essas associações, o comando, os deputados, todo mundo junto. Insisto, nunca foi hora de brigar. Mas tem hora que a briga não tem tanta consequência. Tem hora que a briga extravasa, vai embora. Mas agora a briga tem consequência. E a briga de hoje, a briga política, a discórdia política nossa hoje, a consequência é o desmonte do nosso sistema de proteção social, especialmente o desmonte do nosso sistema de saúde. Mandar um abraço aí, Coronel Vinícius, que está cumprimentando a gente, está lá em Araguari, né, comandante? O senhor sabe que a dificuldade que o senhor passou ainda tinha um semi patronal. O senhor já imaginou se o senhor voltar a ser presidente, diretor-presidente do IPSM, com 1,5% de patronal? Vinicinho, recebe meu abraço aí, viu, Vinicinho? Quando o Gonzaga fala que nós temos texto, nós temos que deixar claro, sabe, porque as coisas acontecem e como nós gostamos muito da questão da recomposição salarial, que é mais fácil, que traduz-se em 10%, 15%, o que nós estamos defendendo é desde 2020. O Gonzaga falou isso no começo do nosso podcast, né, Cirilo? Sim. É um texto que não nos impõe qualquer percentual, trabalhando com os 10,5% e o patronal. Então, nós não estamos criando um texto a partir do envio do projeto de lei 22. Ninguém está inventando nada. O deputado Sargento Rodrigues participou da construção conosco, o deputado Coronel Sandro participou da construção conosco, o Gonzaga, na condição de deputado federal, participou da construção conosco, salvo engano, o deputado Júnior Amaral participou. Então, ou seja, tem mais algum parlamentar? Parlamentares são esses, mas o comando da PM, o comando do Bombeiro, a diretoria do IPSM e todas as associações... Coronel Vinícius que falou que agora, o Coronel Fabiano que saiu agora há pouco. Então, assim, nós estamos, desde 2020, com o texto pronto. O que o senhor governador Romeu Zema fez com o seu secretariado? E ele recebeu. Aqui, a mentira tem perna curta. Porque quando o Matheus Simões era secretário, nós entregamos a ele em mãos. Já lá que nós estávamos, na OPM, na reunião com o governo, o que ele disse para nós? Bom, vocês me entregaram, eu era só secretário, não tinha poder de decisão nem nada. O que nós estamos entregando para ele em mãos? Isso aqui agora, vice-governador. O governador Romeu Zema esteve lá, entregamos para ele esse mesmo documento que não mudou uma vírgula, construído aqui na Aspra. Em plena pandemia, nós vimos para cá de máscara construir um texto, lembra, Cirilo? Claro. Todo mundo em casa e nós trabalhando aqui para entregar esse texto para o governo. Então nós não estamos a construir um texto hoje. E foi a várias mãos. Em plena pandemia, tudo fechado. Coronel Quênia, Coronel Osvaldo, Coronel Piassi, Gonzaga, Júnior Amaral, Rodrigues, Aspro, OPM, União dos Militares, o Coronel Zé, quase infartava aqui, que Deus o tenha. O IPSM com o Coronel Vinícius, com o Coronel Fabiano. A CUME, mas a CUME, quem mais? O Centro Social, as entidades, o Clube dos Oficiais. Então esse texto está na mão do governo desde o dia 20. Quando eu digo que nós temos que fazer uma reflexão do que fazer, é porque o governo, sabe o que ele fez? Ele ignorou, jogou essa proposta nossa no lixo e disse o seguinte: vai ser do jeito que eu quero. E se você não estiver... Você lembra você que é um policial mais antigo? O que falava pra gente, né, Cirilo?
Ó, qualquer coisa passa na P1 e dá baixa. Não era assim? Para nós sermos antigos? Desse jeito. Ó, não está satisfeito não? Passa na P1 e dá baixa. O governador está fazendo isso conosco hoje, não está satisfeito não, dê baixa. Ele está trabalhando com a nossa incapacidade de mobilização, com a nossa incapacidade de reagir, com a nossa incapacidade de se indignar, com a nossa incapacidade de mostrar a ele que nós somos homens e mulheres honrados e que vamos lutar pelo nosso IPSM. Você me pergunta que agora, vai parar agora? Não sei. E quem garante que nós não vamos parar de fato? O governo aposta nisso, tá? O governo aposta que a nossa categoria da ativa não para. Mas a hora que nós, à medida que programas como esse, que nós começarmos a utilizar e mostrar para você que comanda uma viatura, em Valadares, Uberlândia, você é de Uberlândia, fica sem o Santa Genoveva. Juiz de Fora, que já é ruim, fica sem. Patinga. Ipatinga. Belo Horizonte nós só vamos ter o nosso HPM. Você sabe o que incomoda para esse governo? É porque a gestão do IPSM, ainda na pandemia, e tem um convênio até hoje, nós somos atendidos no Mater Dei sim. Porque a capacidade de gerenciar, a capacidade de contratar é nossa. Com essa redução de 16% para 1,5%, esqueçam. Porque o HPM hoje tem médicos contratados que recebem por Polabora e quem paga o IPSM vai acabar. Então se você tem lá 5 cardiologistas, um é um oficial médico, 4 contratados, esqueçam, ser 4 contratados, nós vamos ficar na fila para morrer e você vai deixar isso? Eu quero 3%, quero 20%, quero 40% de recomposição salarial. Mas nós não podemos, se você não se indignar com isso, eu vou infartar aqui. Mas eu me indigno. Nós, operacionalmente, temos o procedimento operacional padrão. Nós vamos ter que escalar isso, goste ou não goste, queira o comando ou não. Né, Cirilo? Com certeza. Nós vamos ter que escalar isso. Essas coisas não me pertencem, não pertencem ao Gonzaga, não pertencem ao Cirilo, pertencem aí às 200 mil vidas. Nós somos 200 mil vidas, vamos aceitar isso calado? Nós não vamos nos indignar? Um secretário de Fazenda, um secretário de Estado que está lá, o cara tem 30 anos, não conhece absolutamente nada, está entubando a gente. A idade é problema? Claro que não. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos sendo submissos e colocados numa condição de desrespeito. É a instituição, coloca isso na tua cabeça. Nós vimos aí essa semana esse problema que nós tivemos com o comando, com o deputado. Vamos esquecer isso, gente. Isso é pequeno diante do problema que nós vamos enfrentar agora. Vamos juntar todo mundo amanhã, depois, se a gente tiver que brigar. Vamos brigar entre nós, mas vamos unir as forças agora. Eu estou sentindo falta, me desculpe a franqueza. Eu estou sentindo falta dos nossos deputados federais. Não soltaram uma matéria, não falaram nada. Cadê aqueles que nós elegemos para nos defender? Os deputados estaduais. 2 dias a gente brigando na rede social, quando era para estar em voga agora, era a defesa do nosso IPSM. Vamos brigar amanhã? Vamos. Mas vamos ter a coragem, a capacidade de unir todo mundo agora e dizer o seguinte, olha, eu não pego na tua mão, Cirilo, mas agora eu ombreio contigo e vamos enfrentar esse governo sacana, covarde. Chega, é o momento, chega, já acorda, nos ajude com isso, mostre indignação. Vamos mudar o foco na rede social a partir de amanhã. Está aqui um ex-deputado federal que votava um negócio lá, no outro dia ele era execrado. A rede social mexe com as pessoas, sim. A rede social mexe. Vamos mudar o foco na nossa rede social. O negócio nosso agora. Quer colocar recomposição? Vamos colocar recomposição e IPSM. Aí eu te pergunto. No campo das hipóteses, ele concede lá 10% de reajuste. Oh, que maravilha, te tira 3% pro resto da vida. Você vai concordar? Te tira 16% da contribuição patronal, te coloca com 1%, você vai concordar só com 7%? Não vai resolver o problema, você vai ter uma recomposição salarial de 10%, de 15%, de 20%, que seja uns 40%, e vai perder 16% pro resto da vida. Vamos ter a capacidade de indignar. A hora é agora. Vamos escalar isso à medida do que for possível.
E vou dizer, Cirilo, a gente não pode blefar. Uma coisa é não blefar. Se você me perguntar aqui agora, vai parar amanhã, mentira, não para não. Mas nós podemos adotar medidas e estratégias para que daqui a pouco paremos sim. Porque o governo acredita que nós não somos capazes de parar. Vamos surpreendê-lo. Está entendendo agora? Vamos ter a capacidade de indignar. Tá cheio de polícia novo que não precisa de PSM agora não. Aqui, ó. 62 anos, 57, 60. Nós vamos chegar nessa idade, gente. O Cirilo começou a primeira fala dele aqui. O IPSM foi criado deve ir para 115 esse ano, né? 115 anos esse ano. A primeira articulação que os sargentos fizeram foi em 1903 e em 1911 foi formalizada através de um decreto. E quem não sabe por que é? É porque naquela ocasião eles morriam. Era para atender as pensionistas que não tinham amparo nenhum, porque não tinha pensão, não existia pensão. Então, o militar trabalhava, morria e não tinha. Não tinha. Então organizaram para poder amparar aquelas viúvas naquele momento. Fazia-se uma caixinha entre os militares ali e socorria a viúva. E aí o governador quer acabar conosco agora, e todo mundo assistindo, deitado em berço esplêndido. A nossa capacidade é de trazer a vocês o que está para acontecer e de reagir. Mas uma coisa eu lhes asseguro. Aqui, ó, o Oliva não está conosco. Aqui não, nesse momento. O Coronel Zé Guilherme não está conosco, as entidades não estão conosco, não tem parlamentar, mas eu tenho certeza que se tiverem que 10 pessoas para a rua para defender o IPSM, 3 estão aqui. Nós não vamos fugir a essa responsabilidade, não. O momento certo, o momento oportuno, o que a gente tem que agora é falar sobre isso. Coronel Rosângela, mandar um abraço para você, para o obrigado. Gonzaga, o Coronel Ronaldo também, e os diretores do interior da associação também, mando um abraço a todos. E eu queria, talvez o mais antigo aqui também de idade é o Gonzaga. Elegemos um ainda que não pudesse seja. Deixar uma mensagem para nós aqui, para a família do Coronel Edgar, que nos deixou nessa data, né? E ele também foi um primeiro presidente da Associação dos Oficiais. Talvez você tenha o conhecido nessa gestão ainda, Quem né? que é? Coronel Edgar. Ah, sim. Edgar Soares. Bem lembrado, bem lembrado. Devia ter começado a nosso podcast fazendo essa memória. Bem lembrado. Eu lembrei bem lembrado. aqui para a gente bem deixar, lembrado. Bem lembrado. Um nosso protesto de elevada estima aqui com relação à perda dele. Eu quero, então, fazer essa deferência, essa homenagem ao Coronel Edgar. Mandar um abraço para a Dimeia, a esposa dele, que trabalhei com ela na sala de imprensa. E eu tive uma passagem muito difícil com o Coronel Edgar, que foi o episódio do carro forte, né? Então isso nos aproximou e nos fez falar de muitas confidências e de dividir as nossas angústias por conta daquilo, porque ninguém sai do episódio daquele do mesmo jeito que entrou, né? E o episódio fez todos nós refletir muito. Então eu conheci, de fato, o Coronel Edgar dentro do carro forte, no dia 24 de agosto de 1990. E ele foi presidente do Clube dos Oficiais, foi fundador e primeiro presidente da Associação dos Oficiais, Sim. Disputou eleições na União dos Militares, sempre foi um crítico, um provocador, né? Eu fui do Conselho de Administração do IPSM e lembro bem das provocações que ele fazia no Conselho. Então, de fato, um policial militar, um oficial, um coronel, que sempre buscou fazer, com as suas convicções, com as suas crenças, sempre buscou fazer algo para além da obrigação institucional. Sempre procurou fazer algo que, de fato, motivasse a classe, que envolvesse a classe, ainda que fazendo suas críticas para provocar a gente na nossa caminhada, né? No mandato, de vez em quando, ele mandava umas mensagens para mim bem pesadas, né? Mas próprio de quem tinha a liberdade e o espaço para falar. Então, fica aqui para a turma dele, né? da sua trajetória na Polícia Militar, para a sua família, o nosso abraço também e o meu reconhecimento pessoal, tá? E não tem como acompanhar esse momento do falecimento do Coronel Edgar e não lembrar do episódio de 1990, em que ele teve junto conosco aquele
aquele momento fatídico. Como presidente da associação na atualidade, né, de meia, recebo aqui os nossos profundos sentimentos, né, e torcer para que Deus conforte o coração de todos vocês aí. Precisando de alguma coisa, pode me procurar lá na associação. E certamente o Coronel Edgar, ele deixa um legado também de representatividade. E quando eu assumo a associação, uma das primeiras pessoas que eu ligo e peço aconselhamento é para ele. Então, fica aqui o meu reconhecimento e a minha continência para o Coronel Edgar. E bem lembrado, peço, assim, primeiro, a gente tem que reconhecer a falha e peço desculpa à família do Coronel Edgar, de meia a todos, porque nós começamos o programa e nós sabíamos desse acontecido, então a gente pede aqui desculpa por não ter feito essa primeira abordagem, né? Mas, enfim, fica aqui também em nome da ASPA, os nossos sentimentos a toda a família, e nós tivemos a oportunidade de também conviver com ele em razão da criação da OPM, né? Enfim, mas vamos lá. Eu quero deixar aqui para encerrar, nós já estamos chegando aqui ao final do programa de hoje. Deixar bem claro aqui um conceito que nós adotamos aqui na ASPA, eu tenho certeza que o Coronel Cirilo adota no seu OPM também. O IPSM não é meu, é nosso. Essa luta não é minha, é nossa. E nós vamos trazer aqui os deputados, vamos trazer outros grandes debatedores, para dizer a importância de trazer pensionista, trazer alguém do interior, para que todos tenham consciência. Olha, essa luta não é minha. Ninguém sozinho, Aspra sozinho, não vai ser protagonista e resolver isso. Eu estou aqui na frente do presidente da OPM, a OPM sozinho não vai resolver isso. Um parlamentar sozinho não vai resolver isso. Nenhum ator isoladamente resolve. Nós precisamos da união de todos nós. De todos nós. Semana que vem, vamos fazer um outro, vamos trazer deputado aqui. Vamos saber dele quais são as estratégias. Trazer da base, da oposição. E aí, veja bem, agora só um espectro, um pequeno contexto político. Provavelmente quem vai nos salvar vai ser a esquerda. Esse é um projeto de lei. É uma lei ordinária. É um debate que eu queria provocar você, talvez nesse momento tá ruim, para mostrar para o nosso pessoal que nos acompanha. Porque quem é base de governo, vota com o governo. Nós vamos na oposição. E quem que é a oposição? Nós vamos ter que conversar. A gente porque a oposição já nos salvou algumas vezes. Já nos salvou. Então, assim, o que a gente precisa deixar claro é que nós estaremos na Assembleia. E quando tivermos uma coisa mais palatável do termômetro de como vai estar lá, nós assim, podem ter certeza, nós vamos falar sobre IPSM todo dia. Todo dia, né, Cirilo? Nós vamos sentir o termômetro. E, mais uma vez, senhores deputados, sou presidente da Assembleia, sou líder de governo. Eu disse isso, o Cirilo estava presente lá no jornal O Tempo. A pacificação ou o caos da segurança pública, hoje eu não tenho dúvida, não está mais na mão do governo. Ele lavou as mãos. Ele jogou para a Assembleia Legislativa, para os 77 deputados. Que os senhores tenham a sensibilidade, e senhoras, de entender politicamente e nos salvar, porque tecnicamente o governo já mandou e quer arrebentar conosco. E essa casa de lei, é o que eu estou dizendo, nós podemos alterar esse projeto na sua totalidade, que não dá vício de origem. Primeiro que é o Estado arrecada, é só dizer que não vai arrecadar conosco. Ele fez isso com uma grande locadora aí, abriu mão, ele pode abrir mão de arrecadar conosco, por que não pode? Não deu vício, não deu inconstitucionalidade, não deu nada. Isentou uma locadora aí de pagar não sei quantos bi, ele pode isentar de nós pagarmos isso. E dizer que está aumentando despesa é mentira, porque o que está em vigor é a Lei 10.366, senhores deputados. Lei 10.366 de 1990, prevê a contribuição patronal 16%. O senhor não está criando despesa. Faça vigir a lei. Arrecadar mais 3,5%. Olha aqui, ó, eu vou ser o meu Fusquinha. Eu agora não sou subtenente de sargento mais não, eu sou Fusquinha, me isento do meu IPVA. Tá bom. Agradecer ao Coronel Cirilo e dizer que esse é o nosso maior desafio do momento, né? Contem comigo, que se eu puder ser útil para falar, para defender, para expor, eu falo em todo lugar que eu vou. Eu defendo com muita convicção o texto que nós encaminhamos para o governo, porque ele foi construído por todos nós. Então não há que se falar que é um texto meu, que é um texto seu, que é um texto de A ou de B. É um texto construído
pelo colegiado representativo, quem tinha voto para o legislativo, quem tinha voto para as associações e quem tinha a autoridade do comando e da gestão do IPSM. Então, eu tenho convicção que nós fizemos um texto que, se não é o melhor ponto de chegada, com certeza é um excelente ponto de partida. Por isso eu defendo com muita convicção. Agradecer ao Éder, agradecer ao Gonzaga por essa companhia, por esse debate. Espero, Éder, que a gente possa promover mais outros debates com esse tema ou com outro tema que esteja linkado com essa questão. Importante salientar a todos que nos acompanham nesse momento que é algo que garante a nossa qualidade de prestação de assistência à saúde. Você falou 200 mil, mas são 230 mil beneficiários. Bem lembrado. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa responsabilidade não é minha, não é sua, é de todos nós. É o comandante-geral, do Sargento Rodrigues, do Caporeso, de todo Sandro, Coronel Sandro, Júnior Amaral, e todos que estão aí na ordem do dia têm que romper marcha juntos para que a gente possa chegar lá no final, chegar coeso, chegar junto e chegar firme e forte e vencedor. É isso aí, meus amigos, vamos encerrar por aqui, semana que vem, amanhã, claro que com novos atores aqui, com os mesmos atores, com novidade ou não, nós estaremos nesse canal falando franca e abertamente com você. É um papo de guarnição, mas vou te chamar, consulte a rede social, entra Zemamente, tem tudo que esse governador está fazendo conosco. Zemamente. Boa noite. Uma hora e meia. Mas começou